Hoje no Missão 360, as realidades do tradicional mundo judaico, um templo judaico adventista na cidade de Manaus e a história de Richard e a comunidade judaica de Paris. Hoje nós vamos entender o judaísmo e ver o que isso tem a ver com missão. Não saia daí, hein? Estamos somente começando. Estamos começando mais um programa Missão 360 e é muito bom ter você junto com a gente, participando e ouvindo histórias inspiradoras de missionários e missões ao redor de todo o mundo. Pessoas que dedicam e dedicaram a sua vida em favor de falar do amor de Deus para as pessoas que estão ao redor. Lembrando a você que você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Hoje eu começo falando sobre isso. Entre em contato, participe, acompanhe o programa de hoje, acompanhe os programas anteriores também. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Qual é a sua religião? Qual é a sua denominação cristã? Que bom que você tem acompanhado a gente sabe que pessoas de várias crenças, várias religiões têm acompanhado a Novo Tempo e têm acompanhado também o Missão 360. E ao longo dessa temporada nós estamos abordando algumas das principais religiões do mundo para entender como nós, cristãos, podemos nos relacionar com diferentes tipos de pessoas. Nós já falamos sobre o islamismo há algum tempo e hoje nós vamos ver um pouco sobre a religião judaica, uma das mais antigas religiões do mundo. Judaísmo, eleição e pacto. Uma das maiores religiões do mundo, o judaísmo teve um impacto profundo na civilização ocidental. Ao redor do mundo, mais ou menos 15 milhões de pessoas se consideram judeus. Além de ser uma religião, o judaísmo hoje é definido como um estilo de vida e uma cultura. O judaísmo também é uma religião da escolha. A Bíblia expressa que Deus escolheu o povo de Israel para ser o veículo de suas bênçãos para toda a humanidade. Como expressão dessa fé, os judeus comemoram alguns importantes eventos da história, como a Páscoa. Os rituais judaicos festejam os atos de Deus e suas provisões milagrosas ao povo de Israel. Hoje, a maioria dos judeus vive fora de Israel, onde estão 6 milhões deles. Acredita-se que outros 6 milhões de judeus vivam nos Estados Unidos e 500 mil na França. Na América do Sul, os últimos dados indicam que só no Brasil e Argentina existam 300 mil deles. Segundo os estudos realizados pela Universidade Hebraica de Jerusalém, 96% daqueles que vivem fora de Israel se concentram em apenas 10 países. Apesar disso, a missão tem focado cada vez mais nesse grupo de pessoas. A proximidade e as semelhanças entre o adventismo e o judaísmo dão a oportunidade única de gerar diálogo interreligioso entre eles. No programa de hoje, vamos entender como esse diálogo tem relação com a missão. E você sabia que ao redor do mundo a igreja opera templos judaico-adventistas? Hoje existe uma em Paris, na França. Richard, o líder dessa comunidade, tem uma vida longe do normal. Conheça a história dele e como está impactando a vida das pessoas em Paris. We are here in the city of Villejuif. Nós estamos na cidade de Villejuif. Esse nome significa Cidade dos Judeus, cidade judaica em francês. Na verdade, estamos muito perto de Paris, em um subúrbio de Paris. Nós estamos aqui porque essa rua, essa cidade, especialmente esse prédio atrás de nós, tem um significado muito grande e importante para mim, porque é onde eu cresci. Minha infância foi aqui, nesta rua. Na verdade, essa sinagoga foi implantada, foi fundada pelo meu pai, quando eu era criança. Was established by my father when I was a child. Richard nasceu em Casablanca, Marrocos, mas era um país difícil para sua família judaica viver na época.
Eles se mudaram para a França quando Richard era um garoto. Sua família comprou uma casa no subúrbio de Paris, mas logo perceberam que não havia uma sinagoga judaica próxima. Como não tínhamos uma sinagoga na cidade, meu pai, que era judeu ortodoxo, decidiu implantar uma sinagoga. Ele fez primeiro uma igreja doméstica, uma sinagoga doméstica, podemos dizer. Essa sinagoga se tornou a sinagoga oficial de Villejuif. E foi aqui que eu fiz o meu bar mitzvah, quando eu tinha 12 anos. Exatamente igual a Jesus, em Jerusalém, quando ele tinha 12 anos. Nós estamos na frente dessa escola, minha escola quando eu era criança. O motivo dessa escola ter importância para mim é porque, na verdade, foi minha escola primária. E foi nessa escola que fiz um amigo que me apresentou ao seu pai. Seu pai era um adventista do sétimo dia. Não havia muitos adventistas do sétimo dia em Villejuif na época. Not many Seventh-day Adventists in Villejuif at that time. Foi aqui que Richard foi apresentado à Bíblia. Ele iria à casa de seu amigo sempre que possível para estudar a Bíblia durante os próximos anos. Com o tempo, ele percebeu mudanças na maneira de ver a vida. And then progressively, but it took me about 5 years. Levou aproximadamente 5 anos para que eu descobrisse que Jesus era o Messias da Bíblia. Então eu entreguei minha vida a Jesus. Mas foi muito difícil para minha família. I remember about 2 months before my baptism. Eu me lembro, por volta de 2 meses antes do meu batismo, meu pai chamou vários rabinos para tentar me convencer a não me converter ao adventismo. Mas nenhum argumento podia competir com o que eu havia entendido da Bíblia. Há milhões de judeus no mundo todo precisando ser ministrados por cristãos. Desde o dia que entregou sua vida a Jesus, Richard tem compartilhado com paixão o evangelho com o povo judeu. Ele virou pastor e viveu em Israel por 15 anos estudando e pastorando. Eventualmente, ele voltou a Paris para continuar o trabalho de alcançar o povo judeu. Hoje, Richard lidera uma pequena congregação judaica adventista em Paris. O grupo se encontra em um pequeno espaço onde antes era um antigo teatro. As reuniões são destinadas a preencher a lacuna entre a fé judaica e a fé adventista, mas eles precisam de suas orações. You know, I have said I was born in a Jewish Orthodox family. Eu disse que nasci em uma família judia ortodoxa. Eu sei que o povo judeu é o povo de Deus na Bíblia, mas falta algo entre os judeus. O que falta é um conhecimento sobre Jesus. Eu encontrei Jesus 40 anos atrás. Desde então, eu estou na igreja. And since that time, I am in the church. And I try to share Jesus with the Jewish people. Eu tenho compartilhado Jesus com os judeus, porque eu sei que eles precisam de Jesus. Eu sei que a segunda vinda de Jesus está próxima, mas para isso, ele precisa que os judeus descubram Jesus. Porque eu passei por isso na minha vida. Eu senti que os judeus precisam de Jesus. Precisamos compartilhar Jesus com eles. Como queremos que Jesus volte logo, precisamos fazer o ministério judaico. Precisamos pregar o Evangelho aos judeus. Ore por esta sinagoga adventista para que continuem crescendo. Obrigado por seu apoio de ministérios como estes. E após o intervalo, nós vamos ver um culto judaico adventista na cidade de Manaus. Muito interessante, não é mesmo? Não saia daí que nós voltamos já.
Estamos de volta com Missão 360 e agora é o momento de conhecermos novas igrejas espalhadas ao redor do mundo. Vamos à primeira de hoje. Quem enviou para a gente essa foto foi o Everton Rodrigues, da igreja de Boa Vista do Guilherme, Lagoa dos Três Cantos, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Everton. Um abraço para todos da igreja de Boa Vista do Guilherme e para todos os gaúchos que estão acompanhando a gente aqui também no programa Missão 360. Próxima igreja, a igreja de Capim Branco, aqui em Minas Gerais, o Alex Alves, quem enviou para a gente. Você pode perceber ali também o logo da TV Novo Tempo. Com certeza as pessoas que assistem e acompanham a Novo Tempo serão muito bem-vindas a essa igreja também. Obrigado, Alex. Obrigado a todos os mineiros que estão acompanhando a gente também no Missão 360. Um abraço de um mineiro para todos os mineiros aí também. Vamos para a próxima. Igreja Adventista de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Abel Nunes, quem mandou para a gente também uma bela igreja, enviada aqui também para o programa Missão 360. E vamos à última de hoje, a última igreja. Igreja Los Remédios, Quesalguaqui, León, Nicarágua, e quem enviou para a gente, Lilian Hernandes, a Igreja Adventista do Sétimo Dia também, Igreja Los Remédios. Um abraço para todos acompanhando a gente no Brasil e fora do Brasil aqui no programa Missão 360. E você pode enviar suas fotos também através do nosso facebook.com/missão 360 ou ver mais igrejas no Facebook do Adventist Church, igrejas espalhadas ao redor de todo o mundo. E eu convido você mais uma vez a conhecer uma de nossas igrejas, entrando no site encontreumaigreja.com.br. Você vai entrar, colocar o endereço onde você está e vai aparecer uma igreja próxima de onde você está, a igreja mais próxima de você. E agora a nossa visita será em Manaus, onde existe uma comunidade judaico-adventista chamada aqui no Brasil e na América do Sul de Bet Beneit Sion. O culto é bem diferente e você vai acompanhar comigo agora. O judaísmo é uma das religiões mais antigas do mundo e sobrevive até os dias de hoje. Suas tradições e costumes são emblemáticos e configuram um símbolo de adoração e reverência. Na história do mundo, os valores judaicos influenciaram diversas religiões monoteístas, inclusive o adventismo. Práticas como a guarda do sábado e o cuidado com a alimentação são características em comum de ambas denominações. A proximidade e as semelhanças entre o adventismo e o judaísmo deram espaço a um novo tipo de ministério missionário. O projeto de sinagogas judaico-adventistas Bet Beneit Sion, como são conhecidas, surgiu a partir de um voto da Administração Geral da Igreja Adventista em 1994. São igrejas adventistas que realizam seus cultos com liturgia e as tradições judaicas. Uma oportunidade única de criar diálogo interreligioso e reunir judeus e adventistas. De todas essas igrejas cristãs que existem, creio que a Igreja Adventista é a igreja que mais se aproxima dos judeus. Nós guardamos o sábado porque nós cremos no sábado. Nós cuidamos da nossa alimentação, baseada em Levíticos 11, porque a gente crê nisso. Então nós temos muito a compartilhar com eles. Então, quando nós criamos uma comunidade judaico-adventista, então nós estamos, na verdade, o nosso grande objetivo é promover uma aproximação de amizade e de fazer, compartilhar as coisas em comum que nós temos, e na verdade mostrar que nós não somos tão diferentes assim dos judeus e de alguma forma os judeus não são tão diferentes assim de nós, adventistas. Mas um dos pontos divergentes entre o judaísmo e o adventismo é o reconhecimento de Jesus como Salvador e o Messias. À medida que muitos judeus passaram a reconhecer Jesus como o Messias de Israel, as sinagogas judaico-adventistas fornecem um lugar dentro da denominação adventista para que cada pessoa de origem judaica que está esperando a segunda vinda de Jesus possa adorar a Deus no contexto de sua fé e sem negar a sua própria cultura. No Brasil, há comunidades judaico-adventistas em 5 cidades: São Paulo, Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro e Manaus. Esta sinagoga, que fica em um bairro residencial de Manaus, existe há mais de 5 anos e William é o líder da comunidade há 3. Quem entra aqui pela primeira vez encontra uma programação um pouco diferente do que está acostumado. O Sidur, a ordem dele seria mais ou menos assim. Em primeiro lugar estão os momentos que são de aquecimento do coração. Você prepara o seu coração para então conversar com Deus. Então, aí vem um momento de declaração de profissão de fé, que aí tem o Shema.
E aí depois desse momento, então, essas declarações, aí vem uma oração principal que é chamada Amidá, uma oração bem extensa. E essa oração é aquilo que nós temos para dizer para Deus. Nós estamos depositando o nosso coração diante do trono dele. E depois disso, então, vem um momento onde aquele móvel ali atrás ele é aberto, né, a arca, e ali dentro contém a Torá, que é o Pentateuco escrito em hebraico, em pergaminho. E aí, então, esse momento, a Torá, ela passa por entre a congregação, ela vai ser aberta, vai ser feita a leitura, que são leituras programadas, semanais, né? Chama de Parashá. E então, depois desse momento, há um momento de conclusão, com orações finais, e por fim, então, vem um momento de comunhão, como se fosse um selamento, né? Uma aliança que é feita, um selamento por meio de uma refeição, é meio que uma aliança conforme a Bíblia, né? Por meio de uma refeição. E assim acaba a liturgia. Quase todas as liturgias são nesse estilo, né? Nessa sequência. Independente de cor, raça, nacionalidade ou idioma, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, através dos projetos entre judeus e adventistas, tem fortalecido o sentido de esperança. A grande esperança judaica é a vinda do Messias. E a nossa grande esperança também é a vinda do Messias. Nós, quando compreendemos essa questão, também entendemos que, de alguma forma, nós também temos um pouco de judeu, porque, na verdade, todas essas crenças que nós temos, que são a base das nossas doutrinas, como o sábado, que está no nome da nossa igreja, e a crença no Messias, são crenças que sempre foram, em primeiro lugar, judaicas e que hoje também são adventistas, mas nós somos o mesmo povo de alguma forma, né? O povo de Deus. Né? Nos últimos 20 anos, a Igreja Adventista tem dado grande ênfase missionária em grupos específicos de pessoas, como os judeus. Tanta é a importância do Ministério Judaico Adventista que ele forma um dos 6 centros de pesquisa de religiões e tendências mundiais, para equipar a Igreja com novas abordagens, métodos e modelos de se relacionar com as pessoas. Por favor, ore pelas sinagogas judaico-adventistas ao redor do mundo, para que a mensagem da segunda volta do Messias possa alcançar a muitos, independente do contexto cultural em que ela se encontra. Poucos dias antes, os primeiros seguidores de Jesus Cristo haviam recebido a ordem direta do seu mestre sobre o foco da sua missão: fazer discípulos de todas as nações. Agora, minutos antes de voltar ao céu após a sua ressurreição, o Salvador do mundo afirma: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Enquanto nesse mundo viveu, o Mestre revelou aos seus discípulos que ele era o Filho de Deus e, intencionalmente, ele os treinou para a missão que sobre ele recairia. A eles, Jesus Cristo afirmou: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E Cristo prometeu o Espírito Santo para capacitá-los e guiá-los diante de tremenda tarefa. O início do cumprimento dessa missão foi espetacular ali no dia de Pentecoste. O Espírito Santo veio como prometido e o Evangelho foi proclamado por uma audiência de judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Como resultado, uma tremenda conversão aconteceu naqueles dias. Milhares aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Aquele foi um momento único. O movimento de propagação do Evangelho Eterno teve como foco quase que exclusivo a comunidade judaica. Por mais de 2000 anos, Deus havia preparado a comunidade judaica para a vinda do Messias. Eles tinham a palavra de Deus através dos escritos de Moisés, dos profetas, dos salmos. Eles conheciam muito bem as histórias e haviam abraçado as promessas da chegada do tão aguardado Messias. Como resultado, os primeiros discípulos compreendiam o Evangelho como um cumprimento real das profecias messiânicas do Antigo Testamento. E eles acreditavam que Jesus era o Messias. Na mente daqueles primeiros seguidores de Jesus, o judaísmo havia sido validado. As Escrituras haviam se cumprido. Mas a grande maioria dos primeiros judeus cristãos não perceberam que eles eram, na verdade, parte de um movimento bem maior. Após a proclamação do Evangelho em Jerusalém, Judeia e Samaria, viria os confins da terra. Todo mundo agora seria alvo direto da mensagem de salvação. A nação israelita não mais teria a prominência que até então havia recebido de Deus. Mas você pode se perguntar, e os judeus? Como ficariam? Seriam eles esquecidos ou deixados para trás após a expansão do cristianismo em todo o mundo? Não, pelo contrário.
continuam sendo parte da missão de Deus. Só que agora, assim como todo mundo, devem aceitar a Jesus Cristo como o cumprimento da promessa de Deus. Com essa convicção, a Igreja Adventista mantém hoje o Centro Mundial de Relações Amistosas Judaico-Adventista, que nada mais é do que uma organização multinacional dedicada a desenvolver o respeito mútuo, o diálogo, a compreensão, a educação e pesquisa entre Israel e a Igreja. Aspectos comuns entre o Adventismo e o Judaísmo, entre eles o culto ao Deus de Israel, a guarda do sábado, a observância das leis de alimentação dadas na Torá, a crença no Messias, tudo isso traz oportunidades únicas para que o diálogo seja possível no mais alto nível, colocando juntos líderes das duas comunidades. Um aspecto crucial é que um grande número de judeus reconheçam que Jesus Cristo é o Messias de Israel. Portanto, o Centro de Relações Judaico-Adventista provê um espaço dentro do movimento adventista para que cada judeu que hoje aguarda a segunda vinda do Messias possa adorar a Deus dentro do contexto da sua fé, sem negar a sua própria cultura. Espalhadas hoje pelo mundo, nós encontramos comunidades assim que são conhecidas como Bet Benei Tzion ou Bet Benei Shalom, ou simplesmente sinagogas judaico-adventistas. Entre alguns dos principais objetivos dessas comunidades estão o desejo, por exemplo, de reviver nos membros adventistas, que são de origem judaica, o amor e a apreciação pelas tradições e a cultura do seu povo, reafirmando assim a sua identidade como judeus e a sua ligação à comunidade judaica em geral. O segundo propósito é desenvolver no meio adventista como um todo um maior conhecimento e apreciação e respeito pelo povo judeu, pelo judaísmo e por Israel, como também pelas raízes judaicas da fé cristã. E além disso, obviamente, também tem o propósito de criar um espaço aberto onde todos, adventistas e não adventistas, possam adorar a Deus segundo os princípios ensinados na Torá e mantidos tanto na tradição judaica como na adventista. Oremos hoje juntos pelos quase 15 milhões de judeus espalhados pelo mundo, para que de uma maneira especial eles possam reconhecer em Jesus Cristo o único verdadeiro Messias e possam, assim como nós, aguardar seu breve retorno a esse mundo. Obrigado, pastor Kleber, pelas dicas, pelas orientações, nós agradecemos e agradecemos a você também que está em casa acompanhando a gente aqui no programa Missão 360. Infelizmente, o programa chega ao fim. Hoje falamos sobre o tema judaico-adventistas, as comunidades no Brasil. E a você, independente da sua religião, é sempre bem-vindo aqui com a gente acompanhando os programas Missão 360. Entre no nosso blog e acompanhe os programas anteriores também, novotempo.com/missão 360. Um abraço para você, fique com Deus e até o nosso próximo programa. surgiu por